Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner Exatos. Agora a gente vai resolver mais uma parte aí dos nossos 200 exercícios nível fácil Enem. Professor, por que você está fazendo isso? 200 exercícios e nível fácil. Porque o Enem utiliza, né, o sistema TRI, Teoria de Resposta ao Item. E isso faz com que você, para ter uma boa nota, você precisa saber fazer e fazer corretamente os exercícios de nível fácil. A partir daí, você avança para nível médio e difícil. E se você praticamente gabaritar a prova em nível fácil, a sua pontuação já é uma pontuação considerável. Então, por isso a gente escolheu te ajudar e te mostrar como que são essas questões. E aí, selecionamos 200 questões do Enem, ok? E a gente está aqui no nosso sexto vídeo, começando a questão de número 51, e a gente vai até a questão 60. Nesse vídeo tem uma nova apostila para você, a apostila que vai da questão 51 até a questão de número 100. Então, baixe lá a apostila, resolva os exercícios antes e depois vem estudar com a gente. Vamos lá para a primeira questão, galera? Vamos nessa? Olha só, questão de número 51. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros desse produto prontos para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de para 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida apenas com 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens deste cosmético é quanto? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que ele forneceu para a gente está relacionada aí à embalagem, né? Ele diz que o rótulo da embalagem do cosmético fala para diluir ele, que ele rende 2,7 litros no produto pronto. Ou seja, né, você vai diluir uma embalagem para 2,7 litros de água. Então, um frasco equivale a 2,7 litros. Ok? A pessoa que vai tomar esse banho de imersão, ela vai encher a banheira e o volume, né, nessa banheira é de 0,3 metros cúbicos. 0,3 metros cúbicos. O metro cúbico, pessoal, ele equivale a 1000 litros. Logo, eu estou falando de 0,3 vezes 1000 litros, o que daria 300 litros, certo? Só que você concorda comigo que, se a gente for trabalhar com 300 litros, né, a banheira vai transbordar. Então, o que ele resolveu fazer? Trabalhar apenas com 80% dessa capacidade. E se a gente trabalhar apenas com 80% dessa capacidade, nós teremos um rendimento aqui de 240 litros. E 240 litros remete a quantos frascos? X. Ok? Perceba comigo que, caramba, cara, para eu usar essa relação, esses frascos, né? A gente vai pensar que 270 litros daria um 10. 240 litros tem que dar um pouco menos de 10, né? E se você fizer 240 dividido por 2,7, você vai ter exatamente a quantidade de frascos que você vai usar, certo? E fazendo essa conta, você vai ter aproximadamente aí 9 frascos, ok? 9 frasquinhos já é o suficiente para você usar. Por quê, professor? 2,7 vezes 9 dá 9 vezes 7. 9 vezes 8, 27, 26, 45, 54, 63. Vem 6. 9 vezes 2 dá 18. 18 com 6, né? 18 com 6 dá 24. Isso já seria suficiente para 243 litros. Mas nós vamos usar um pouco menos. Mas isso aqui dá 243 litros e eu vejo muita gente errar. Não dá, né, gente? Não dá. Por que não dá, professor? Porque você tem que devolver a vírgula. E olha só, muita gente errando. Por quê, gente? Porque isso aqui só vai dar 24,3 litros, gente. Então, peraí. Tá errado 9 frascos, professor? Tá. Você, na verdade, precisaria, né, necessariamente de 90 frascos, gente. Por quê? Porque 2,7 para 270, eu teria que multiplicar isso aqui por 100 e não por 10. Então, essa é a pegadinha. E eu fui conversando com você, falando em 10, você foi entrando na onda. Na verdade, você precisa de 90, porque com 90 frascos eu atingiria 243 litros. Então, provavelmente, com um pouco menos que isso, 89 frascos, eu já consiga os 240 litros necessários. Então, presta bem atenção, faça a conta
para que você não cometa esse erro, tá bom? Ficou aí a primeira questão para a gente discutir. Vamos para a segunda questão, questão de número 52. Gente, uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Legal. Desses 20% estão da cor branca, 40% cinza. Eu vou até escrever aqui, ó. 20% branco, 40% é cinza. Muito legal. 16 veículos são de vermelho, 16 vermelhos, né? E o restante de outras cores. Resto, outras cores. Beleza. O cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor, mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente, disponibilizando aleatoriamente qual é a probabilidade do cliente ficar contente. Então, gente, se ele tem 120 veículos, quanto que é 20% de 120? Então, 20% de 120 veículos, né? A gente corta 1, 2 zeros, 1, 2 zeros, você vai ter 24 veículos brancos. Então, 24 brancos, certo? Logo, 40%, que é o dobro, seria 48 veículos da cor cinza. Então eu tenho 48 cinza, 24 brancos e 16 veículos vermelhos, né? Então aqui já 16, ele já deu a quantidade pra gente. Se eu somar tudo isso aqui, gente, 16 com 24, isso dá 40. Com 48 dá 88. Sobram 12 veículos de cores adversas, ok? Bom, eu quero que o cliente fique contente. Para o cliente ficar contente, ele vai ter que pegar um carro, e esse carro só não pode ser vermelho, né? Ele quer evitar o vermelho. Então você concorda comigo que qualquer outra cor deixa ele contente, não é isso? É, professor. Mas quanto que é qualquer outra cor? Só faz uma conta comigo aqui. Ih, professor, tá lento o negócio aqui, gente. São 120 veículos. Vamos fazer só a conta aqui comigo de novo, que eu acho que eu vacilei aqui com você. Ó. 24 com 16 dá 40. Com 48 dá 88. Mas, gente, 88 para 120, né? Eu estava fazendo ali a conta para você para 100. Na verdade, para 120, né? E aí você vai ter 8 para 10 dá 2. Vem 1. 9 para 12 dá 32 veículos de outras cores. Ô, louco, quase que eu erro de novo, né? Calma aí, calma, concentra, é o cansaço fazendo essa sequência de exercício aqui. Vamos entrar no controle aí, gente, controla a mente. Então a gente tem 32 veículos de outras cores, certo? Agora a nossa ideia é verificar o seguinte, o cara, para ficar contente, pode ser qualquer cor menos vermelho. Então de 120 veículos, ele pode escolher qualquer um dos 104 veículos que sobram de 120. Porque ele só não quer que o veículo seja vermelho, certo? Você nem precisava ter feito todas essas contas, você sabia? Porque se ele fica contente com qualquer cor menos vermelho, a única informação importante no exercício que a gente teria é dos veículos de vermelho, que são 16 de um total de 120. Então qualquer outra cor satisfaz ele? Então eu pego 120, tiro os 16, que eu vou ficar com 104 veículos, então ele pode escolher qualquer um dos outros 104 veículos de 120. A gente já poderia ter feito direto, evitaria qualquer possibilidade de erro, tá bom? Vamos em frente? Foco, força e fé, vem comigo. Deixa sua mensagem positiva aí, porque você viu que o cansaço vai deixando a gente um pouquinho aí, né? Mais lento aí para fazer as contas. Vamos lá, vamos com calma agora. Gente, 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$1 milhão. Independentemente do valor que cada um investiu, nesse primeiro momento resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 de investimento inicial. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram R$800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante R$1.800.000 obtido com a venda de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio, certo? Quais os valores mais próximos em porcentagem correspondente à parcela financeira que cada um dos sócios, né, iniciais e o quarto sócio respectivamente receberam? Gente,
Então a gente faria o seguinte, veja comigo. Eu teria 1 milhão investido inicialmente, né? E desse 1 milhão, eu vou dividir isso por 3. Isso daria mais ou menos R$ 333.333, certo? Para cada um. Beleza. Depois, entrou um quarto sócio e todos eles investiram mais 200 mil. Mais 200 mil reais, certo? Então, os 3 sócios iniciais investiram, na verdade, 533,333, certo? Dos 1 milhão e 800. Então, isso equivale a quanto, né? Enquanto o último sócio investiu apenas 200 mil, certo? Então, quantos por cento daria? Bom, se 1 milhão e 800 mil é exatamente 100%, primeira coisa eu vou verificar o cara que investiu menos, 200 mil. Quanto que esse cara corresponde de investimento? Bom, para facilitar a sua vida, a gente pode dar uma simplificada nesses números e fazer 18 e 2, certo? Isso ficaria que 200 é igual a 18x. E aí falar que x é 200 dividido por 18. E se você fizer 200 dividido por 18, você vai ficar com 1, sobra 2, baixo 0, 1, sobra 2. Vai ficar 11,1%, ou seja, ou é a alternativa A, ou é a alternativa B. Eu não preciso fazer a outra conta, gente. Por quê? Porque de 100%, se eu tirar 11,1%, certo? Isso aqui vai dar 9, aqui vai dar dá 8, né? Aqui dá 8 e aqui dá 0. Então a gente vai ter 88,9%, certo? Ok, esses 88,9% a gente vai dividir em 3 pessoas de forma igual. Isso vai dar quanto? 8 dividido por 3 daria 2. Aqui, 6, sobra 2. Baixo 8, dá 28. 28 dividido por 3 dá algo em torno de 9, né? Que dá 27. Sobra 1. Baixo 9, isso aqui daria mais ou menos 6. 29,6% aproximadamente para cada um. Ou seja, a alternativa correta, letra A, de aprendi, professor. E vamos para a questão agora de número 54, ok? O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres. E, claro, suas respectivas alturas em metro. Ele quer saber a mediana da altura. Percebe que mediana cai muito no Enem, né, gente? Direto eles estão perguntando mediana pra gente. E aí você vai fazer o quê? Tira o cara mais baixo e tira o cara mais alto. 2,11 m. Depois você vai pegar o segundo cara mais baixo, que provavelmente é esse cara de 1,90 m, Murilo. E você vai tirar o Murilo com quem? Com o Rodrigão. Depois, nós vamos para 1,91 m, que é o mais baixo, que seria o caso aqui do Ricardinho. E o Ricardinho, ele vai ser tirado com Sidão. E assim sucessivamente, né? Opa, tem que tirar o Bruninho aqui, peraí. Tira o Bruninho. Vamos apagar aqui esse último. Vamos tirar o Bruninho que a gente tinha pulado o Bruninho. Mas como tem bastante gente ainda, isso acaba não interferindo no seu resultado final. A gente vai tirar ele aqui com o Lucas. Certo? Agora, vamos em frente, né? A gente tem 1,92, 1,94, 1,98 e 2,1. Então, eu vou tirar o 1,92 que é mais baixo, com 2,1. Sobraram, então, duas alturas aqui, né? 1,94 e 1,98, que é o Thiago Alves e o Wallace. Gente, ele quer a mediana dos jogadores. O que que eu faço aqui nessa mediana? Eu vou somar e dividir por 2. Certo? 8 com 4 dá 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, vem 1. 18 com 19, vem 1. Dá 3,92. Divide por 2 agora. Isso aqui vai ficar 1, certo? Sobra 1. 19. Opa, dá 9, sobra 1. 2, 12, né? Dá 6. 1,96 é a nossa mediana
A alternativa correta é a letra C. Então, quando você calcula a mediana, se você pulou ali um número ou outro, não tem problema se ainda você tem bastante elementos para serem tirados, tá? Mas toma muito cuidado para não cometer aí uma gafe e deixar um número, né, maior ou menor aí esquecido na sua distribuição, beleza? Vamos para o exercício, gente, agora de número 55. Eu tenho um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos. Ele fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está representado no gráfico. Então a gente tem um gráfico de distribuição aí. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma da quantidade de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia, já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é quanto? Então a gente tem, né, as vendas da última semana, como que está aqui, né? E olha só que interessante, gente. Ele estima, né, em cada dia da próxima semana a quantidade de refrigerantes, então ele vem refrigerantes, né? Em lata será igual à soma da quantidade de refrigerante mais caldo, né? Então será igual à soma da quantidade de refrigerante em lata e caldo vendidas no respectivo dia da última semana. Beleza. Quanto aos pastéis, e aí que ele vai falar dos pastéis, né? Ele fala assim, os pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana, quanto? Então, quanto aos pastéis, eles tinham vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Então, olha só que interessante. O pastel vai depender exatamente do refrigerante, ok? Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias sejam iguais da última semana. Então, caldo de cana não vai mudar nada. Caldo de cana é a linha pontilhada roxinha aqui, certo? Então, se ele vai manter o caldo de cana e o refrigerante depende do caldo de cana, né? Mais o refrigerante, nesse tal dia, né? Então, ele estima que ele vai vender aqui, primeiro, né? Cada linha dessa representa 2 pontos. Então, se eu estou na metade da linha, tenho 1. Então, aqui seria 1 mais o refrigerante, que seria aqui, estaria entre o 2 e o... Opa, estaria em cima do 4 certinho, né? Ó, aqui ele está tampado aqui, mas é em cima do 4. Então, aqui na terça, ele vendeu um caldo de cana e 4 refrigerantes, o que daria 5, né? Na soma. Então, nesse dia, ele pretende vender 5 refrigerantes. Nesse dia aqui, ele vendeu, né, de caldo de cana, quantos? Ele vendeu 2, e aqui ele vendeu 4, mais 1, ele vendeu 5, então ele vendeu 7, ok? Bom, já aqui, ele pretende vender, né, ele vendeu de caldo de cana, ele vendeu 4, e de refrigerante, ele vendeu 8, então 4 com 8 dá 12. Legal. Já aqui, né, ele vendeu de caldo de cana, ele vendeu essa linha aqui é a linha do 6, então 6 mais 1, 7, 7 com 8 ele vendeu 15. Por fim, no sábado, ele vendeu 7, com 10 ele vendeu 17, e no domingo, que é o dia máximo lá de vendas dele, ele vendeu basicamente 7 com 4, né? Ele vendeu 11 elementos. Só vou ajustar aqui, porque aqui foi 8 mais 7, né? Ele vendeu 15, na verdade. Aqui ele vendeu 15, que é a quantidade que a gente está calculando de refrigerante mais caldo. E aqui de refrigerante mais caldo tá certo. Aqui refrigerante mais caldo também tá certo, tudo ok. Perfeito. Então ele vendeu isso daqui. Falta segunda-feira, né? Na segunda ele vendeu 13 caldos e 4 refrigerantes, são 7 elementos. Pronto. Ele perguntou o seguinte:
Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é quanto? Então ele vai vender a quantidade de pastel, né? E ele fala que a quantidade de pastéis estimados a vender a cada dia da próxima semana, uma quantidade igual de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Então se o refrigerante que ele vai vender em tal dia é o refrigerante mais pastel, então ele vai ter vendido no total de pastéis 7, 12, né? 7 mais 5, 12, mais 7, 19. Mais 11, 30. Mais 15, 45. Mais 15, 60. Mais 12, 72 pastéis. Então, na semana seguinte ele vendeu 72 pastéis. Enquanto na semana atual ele vendeu 10, 20, 28... 28 com 7 deu... Aqui é 7, né? Dá 35. 35, essa linha aqui que ele tá é a linha do 4. 35 dá 39. 39. Mais aqui que ele vendeu, ele tá nessa linha de cima do 4 de novo, 39. 40, 41, 42, 43. Certo? E a última linha aqui que ele vendeu 2, 43, 44, 45. Certo? Se eu fizer a conta, ó, 10, 20, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Então, ele tinha vendido 45 pastéis. Então, quanto que ele vendeu a mais? Essa é a leitura. Então, o exercício é um pouco mais complicado, né? Mas dá para fazer. E ele terá vendido a mais 27 pastéis. Você fez a diferença, que dá a letra B. Gente, é um exercício de análise. É um tipo de gráfico que você não está acostumado. Então, é mais complexa a contagem. É um exercício aí que demanda um pouco mais de tempo, né? Bom, próximo exercício, exercício número 56. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, em média de altura de 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão da sua contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20, né, mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Então você tinha grupo mais jogador, certo? Que dava um total de 20 jogadores com altura média de 1,80. Então o grupo mais o jogador daria 36 metros total, beleza? Só que esse cara desfalcou. E aí vai ter o grupo mais o novo menos 0,2 metros, ok? Isso dividido por 20, ok? E ele quer saber então qual que é a nova média aí do grupo. Só que, gente, o que a gente tem o seguinte aqui. Esse novo jogador, ele é 20 centímetros mais baixo do que o anterior, certo? Então vamos pensar o seguinte, o jogador anterior, ele tinha 36 metros menos o grupo. Então o jogador novo, ele é 36 menos o grupo, menos 0,2 metros. Então eu vou fazer assim, ó, grupo mais 36 menos grupo menos 0,2 é igual a 20x, tá? Corta grupo com grupo e você vai ficar que 36 menos 0,2, que vai dar 35,8, ok? E dividido por 20 é o nosso x, que seria o novo plantel aí, a ideia do novo valor aí de altura desses caras. Você pode fazer aqui, ó, 358 dividido por 20, tá? Isso aqui vai dar 1, sobra 15. Vou fazer aqui, ó, 358 dividido por 20 dá 1, sobra 15. 15 não dá para dividir, baixo 8. 158, caramba, cara, isso aqui vai dar 8, né? 8 não, dá 7. Dá 7 porque vai ficar... 8 vai dar 160, ficaria maior. Então vai dar 7. 7 daria 140, sobra 18. 18 não dá para dividir. A gente teria que arrumar uma vírgula e 180 daria 9, 1,79. A alternativa correta, letra C de casa. Beleza? Então, outro exercício aí que é importante você ficar esperto em como realizar. São exercícios, gente, tá vendo que vai aumentando um pouco o grau de dificuldade, mas dá para fazer. Bom, a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza.
Ao entrar em nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, tá? O diâmetro do vírus corresponde a quantos milímetros? Gente, para a gente trabalhar em notação científica, a vírgula tem que parar aqui, ó. E aí a gente vai andar o quê? A gente tinha 0,00011, ela tem que vir para cá. Então ela vai andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então esse cara vai ficar 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros. A alternativa correta, letra D de detonado exercício. Beleza? Mais um aqui para você. Vamos lá. Charles Richard Richter e Ben Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede, né, a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local de um terremoto que é utilizado para descrevê-lo. Para se calcular a magnitude local, use a fórmula ms igual a 3,3 mais log de A vezes F, em que A apresenta a amplitude máxima da onda, registrada pelo sismógrafo, em micrômetro. A frequência representa a frequência da onda, em Hertz. E ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Ok. A pergunta em si é: de acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... E aí vem uma coisa muito interessante, né, gente? Ele pediu para a gente fazer a amplitude menos a frequência, tá? E ele fala bastante interessante isso aqui, ó. Para se calcular a magnitude, usa-se essa fórmula. Então, a gente vai usar essa fórmula. ms é igual a 3,30 mais. A gente vai fazer o log agora de A vezes F. Só que A vezes F, gente, é o quê? É 2 micrômetros vezes a frequência que é 0,2 Hz. E ele fala o seguinte, né? Em que A representa a amplitude máxima de um sismógrafo em micrômetros e F representa a sua frequência de onda em Hertz. Ok? Então a gente vai fazer o log na base 10 de 2 vezes 2, né? 2.000 vezes 0,2. 2.000 vezes 0,2, a gente corta um zero e vai ficar 200 vezes 2, que dá 400. Beleza? Então a gente vai ter o log de 400. Bom, log de 400, gente, na base 10, é a mesma coisa que log de 100 vezes 4. Ou seja, a gente vai calcular o log de 100 e o log de 4, que são, né, 2 logs de 2. Se eu fizer o log de 100, dá 2. Mas o log de 2, ele falou para a gente usar 0,3. Como a gente tem 2 logs de 2, vai dar 0,6. Isso aqui vai dar 2,6. Então, a gente vai verificar no sismógrafo o quê? 3,3 mais 2,6. O que vai dar uma magnitude total de 5,90. E 5,90 corresponde exatamente a um terremoto de nível moderado. Foi a única questão, né, que caiu no Enem já sobre logaritmos, base 10. Então, é um assunto que não cai muito, mas se cair também não é tão difícil de fazer. Ok? Próxima questão 59, penúltima questão dessa base, dessa parte da lista. A gente tem o seguinte: o 4 apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana de uma padaria. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte produzirá na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão será igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi mais próxima da média da quantidade vendida na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem vendidos diariamente foi qual? Então, a primeira coisa, a gente tem que calcular essa média, né? E a gente vai somar cada um desses elementos. Vai ficar assim, ó, 8 com 5 dá 13, 14, 21, 28, com 6 dá 34. Vou colocar um 4 e vou pôr um 3 aqui em cima. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 com 16 dá 30.
30 com 8 dá 38. Põe um 3 aqui na frente. 3 com 2, 5. Com 2, 7. Com 2, 9. Com 2, 11. 12, 13, 14. 1484. Dividida pelas quantidades de dias, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1484 dividido por 7 vai ser a nossa média, tá? E se eu fizer 1484 e dividir por 7, gente, isso vai dar 2, 0, baixo 8, dá 1, né? Aqui dá 2. Dá 212 a média. Se a média foi de 212, pessoal, qual dia que a gente se aproxima mais da média? Se você olhar aqui, ó, o dia que mais se aproxima da média é a terça-feira. Então, ele vai ter que vender exatamente, ou produzir exatamente igual uma quantidade que ele produziu na terça-feira. Por fim, para a gente fechar essa parte dos exercícios, a gente tem o seguinte. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. O professor então constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetro corresponde ao comprimento da ponte igual a quanto? Gente, percebe que, de acordo com o sistema, 1 centímetro na planta equivale a 500 centímetros. E 500 centímetros são 5 metros. Então, 1 centímetro na planta equivale a 5 metros. Se ele precisa colocar uma ponte de 73 metros, quantos centímetros ele vai ter que considerar na planta dele? Então, a gente vai fazer 5x é igual a 73. De modo, então, que x é 73 dividido por 5. Isso aqui vai dar 1, sobra 2, 3, isso aqui dá 4, sobra 3, vírgula, 30 dividido por 5 dá 6. Então ele vai ter que colocar algo em torno de 4,6 centímetros. A alternativa correta, letra C de conquista. E nós conquistamos aí mais uma barreira. Tá cansando, né? Vamos dar uma pausa, vamos respirar. Mas a ideia, gente, é você conseguir dominar todos esses assuntos. Então, corrigi aí com vocês, a gente deu uma patinada em alguma coisa, mas é mostrar para você que a gente também vai patinar, que a gente também vai encontrar em alguns momentos uma dificuldade e que, conforme a gente vai cansando, a gente precisa dar uma pausa para conseguir fazer os exercícios com muito mais determinação e não cometer erros. Então, fica a dica aí nos seus estudos. Gente, compartilhe esse vídeo, façam com que mais pessoas cheguem e acessem essas informações que vão ajudar muito e muitas pessoas a mandar super bem no Enem. E isso vai fazer com que as notas aumentem e você com certeza consiga conquistar sua vaga. Tá curtindo? Deixe seu comentário no vídeo e a gente retorna para as questões a partir de agora, número 61 até número 70 no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.